Bom dia, a paz. Eu queria compartilhar um versículo, muito importante, que eu gosto, né? Fica em Salmo 51. Antes, podemos orar? Amém? Deus, obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra, por esse alimento que é a palavra do Senhor. Te agradeço, Senhor Jesus amado, por esse dia abençoado, por essa luz que nos ilumina. Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Senhor, meu Pai amado, venha, Senhor Jesus amado, sobre a vida dos irmãos que estão ouvindo essa passagem, essa palavra. Senhor Jesus, que não seja eu nem o meu ego, meu Pai, que esteja falando, meu Pai, mas sim, Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, seja o Senhor através da minha boca. Que as pessoas percebam, Senhor Jesus, que é o Senhor falando, não eu. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor me inspire, meu Pai amado, através dessas palavras. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai amado, que alcance o maior número de vidas, Senhor Jesus amado. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu agradeço, meu Pai amado, por todos os dias, Senhor Jesus amado. Amém, amém e amém. Glórias e graças a Deus. Amém. Eu queria que os irmãos abrissem no livro de Salmos, mas não é o Salmo 91 nem 23. É um Salmo 51. Né? É um salmo que é até conhecido, mas não tanto. Né? Quando as pessoas ouvem falar de salmos, pensa em Salmo 91, Salmo 23, né? Outros salmos também que são bem conhecidos também. Mas o Salmo 51 é importante, principalmente que mostra a nossa realidade de hoje. De hoje. Né? E aqui, né, Davi ele confessa o seu erro, confessa o seu pecado para Deus e pede para que o seu espírito seja reto e renovado. Quer dizer, espírito reto seja renovado, né? E que é a coisa mais importante para ele. Nesse momento a gente vê que ele está não amargurado, mas está angustiado pelo seu pecado. Ele faz uns salmos, né, para Deus. Né? Vamos lá? Então, Salmo 51, do versículo 1, fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Aqui a gente vê que ele pede, né, para que Deus seja benigno, para que Deus seja bendito nas suas transgressões, né, que apague as transgressões. E aqui também fala que as suas misericórdias são muitas. Quando fala assim, segundo a multidão das tuas misericórdias, ele fala que são multidões, quer dizer o quê? Que é muito, né? São muitas pessoas. Então, nesse caso, o que ele quis falar? Multidão das suas misericórdias. A sua misericórdia é grande, a sua misericórdia dura para sempre, como diz a nossa palavra. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Ele pede para purificar o pecado que ele cometeu. Para quem não sabe, esse pecado é o pecado com Betseba. A palavra nos fala que Davi ele é o segundo coração de Deus. Não porque ele não comete pecados, pois ele cometia pecados mais até mesmo do que nós. Né? Casos como homicídio, ele não foi um bom pai, ele cometeu adultério, né? Mas sim porque ele, ele pedia perdão, ele reconhecia, né, o seu pecado e ele tinha o coração voltado para Deus,
né? E ele pedia redenção para Deus, né? Ele se voltava para Deus quando pedia pecado. Você ter o coração de Deus, o coração segundo de Deus, não é você não cometer pecados, irmãos. É você se voltar para Deus. Não somente quando precisa ou necessita, mas sim porque Ele é o único e digno e salvador da nossa vida. Nós não merecemos estar vivos hoje, nós não merecemos porque cometemos pecado todos os dias, porque negamos a Cristo todos os dias. Como assim eu não nego a Cristo? Como? Você peca, você comete erros, nós cometemos erros, nós pecamos, nós fizemos isso e aquilo, outro, nós fizemos coisas que não são merecedores de Deus. Isso é uma forma de pecar. Amém? Né? Eu não vou ler todo esse texto, porque esse texto é muito grande e vai ficar muito grande, né? o vídeo. Uma coisa que eu queria falar para vocês, que quando Davi cometeu esse pecado, ele não foi para a guerra, ele ficou em casa. E uma coisa que eu falo para vocês, muitas pessoas falam também, é melhor você estar na guerra ou estar num castelo. Quando ele estava na guerra, ele nunca perdeu uma guerra, ele sempre teve um foco, ele sempre teve focado em Deus, na palavra do Senhor. Né? E mente vazia é a oficina do diabo. E quando ele estava na guerra, ele tinha foco, ele mantinha o seu foco em Deus, ele não perdia o seu foco. Mas quando ele ficou no castelo, lá, ele viu aquela mulher, ele viu como ela era bela, bonita, formosa, e ele quis para si. Né? Não teria problema com isso, irmão, mas ela era casada, né? Ela era casada com um dos seus soldados mais leais, Urias. Amém? Eu estou falando isso porque, irmãos, nós estamos num período de quarentena, num período de confinamento, né? E muitos querem sair para a rua, né? E muitos estão em casa perdendo o foco. Muitos estão em casa sem pensar, estão esquecendo do nosso Deus, né? Muitas vezes, estou falando de mim também, irmãos. Eu devia orar mais, eu devia ler a palavra mais. Nós devemos isso para Deus, né? Devemos ficar com a nossa família, né? Nos alegrarmos com ela, né? Não perder isso depois que voltar, né? Irmãos, eu estou falando isso principalmente porque dia 7, eu acho que é dia 7, estão falando que a quarentena irá acabar. Todos vão voltar ao trabalho, todos vão voltar à igreja, né, voltar à vida social, como nada tivesse acontecido, como nada tivesse ocorrido. Gente, aproximadamente 300 pessoas ou mais já morreram por causa do Covid-19. Poucas pessoas sabem, mas o Covid-19 existe em relatos o coronavírus desde 2019, e ele foi mudando e ficando ainda pior. Esse novo Covid-19, né, esse novo coronavírus, é o 7º, não é o 2º, é o 7º, né? E a preocupação é essa. A quarentena vai acabar, mas o vírus não. O vírus em si não tem cura.
O vírus não tem curas. Você só melhora, mas pode voltar. A gripe é um vírus. Você sara desse vírus, você sara da gripe, mas você não se cura da gripe, porque a gripe em si não tem cura. Eu estou dando um alerta para o povo no seguinte: nós, como cristãos, eu estou falando como cristão, não só como eu sou evangélico, né? Eu sigo a linha evangélica, né? Mas não estou falando somente como cristão evangélico, estou falando como todos os cristãos, porque todos nós fomos salvos por um único Filho de Deus, o Filho primogênito, o primeiro Filho, Jesus Cristo. Eu estou falando isso e dando um alerta para nós que sim, Deus vai salvar muitas vidas. Mas a palavra fala, vigiai e orai em todo o tempo. Né? Em todo lugar. Nós temos que ter fé? Temos sim, temos que ter fé em todos os momentos da vida. Mas uma coisa que eu falo para vocês, irmãos, tenham fé, mas com vigilância. Não tenta Deus. Tem muita gente aí abrindo igreja, tem muita gente aí saindo na rua como se não tivesse acontecendo nada. Irmãos, eu e minha esposa, a gente ora às 18 horas a gente ora e lê a palavra, de manhã a gente faz isso, à noite também fazemos isso. Nós falamos e conversando um com o outro, e ela fala também com outras pessoas. Se você tem comunhão só na igreja, irmão, comunhão você pode ter em qualquer lugar, porque a igreja é você. A igreja é você. Você só tem comunhão na igreja? Você só tem comunhão aonde? Você tem que ter comunhão em todo lugar, irmão. A Bíblia fala, congregai, né? Congregai. Sim, vamos congregar. Né? Hoje nós temos a sorte, né? Hoje nós temos, né, isso de, como posso dizer, nós temos a internet para se comunicar com os irmãos. Eu tenho parente, eu tenho irmão tenho parentes também em Portugal, minha tia, primo, né? Eu tenho uma sobrinha nos Estados Unidos, tenho irmãs e sobrinhas, né, que vivem lá na Inglaterra, que são picos, são perigosos, né? Nos Estados Unidos, eles aumentaram até o dia 30 de abril, se eu não estiver enganado. E tem a chance de ampliar ainda mais a quarentena. Irmãos, eu tenho fé, eu não perdi a minha fé. Só que nós temos que ter vigilância, não somente por nós, mas sim também com as pessoas que vivemos. Nós temos que ter vigilância, porque sair na rua nesse momento você não vai estar somente prejudicando a sua vida, mas sim prejudicando a vida dos outros. O maior pico do coronavírus vai ser se a quarentena voltar e as pessoas pensarem que acabou o vírus, que estamos em paz, estamos livres do vírus. Vamos vigiar, irmão. Vigiar está antes de orar. Vamos orar pela nossa nação. Vamos parar de criticar os outros. Vamos parar de criticar o que os outros estão fazendo. Vamos orar por eles, pelos nossos líderes, pelo presidente, pelo governador, pelo prefeito, vereadores, senadores, né? Pelos deputados.
Vamos orar por eles, para que Deus dê a eles a melhor decisão, para que eles venham ter sabedoria para o que fazer para a nossa nação. O rei Davi foi o maior rei de Israel. O maior rei de Israel. A Bíblia coloca ele como referência. E ele foi homicida. Ele cometeu homicídio. Ele cometeu adultério. Mesmo assim, Deus coloca ele como referência, porque ele reconhecia os seus erros. Ele reconhecia os seus pecados. Ele se voltava para Deus. Ele voltava atrás e reconhecia que ele era homem e pó. Ele pedia misericórdia, multidões de misericórdias para Deus. Deus tem multidões de misericórdia para nós, mas não podemos perder a nossa fé, mas não podemos perder a nossa vigilância, não podemos tentar a Deus. Muita gente está falando aí, não, mas Deus vai me salvar, mas Deus vai me livrar. Vai sim. Eu creio nisso. Eu tenho fé nisso. Mas estamos vivendo um momento onde pessoas estão morrendo. Irmãos, temos que ter a consciência que pessoas estão morrendo. Na Itália, mais de 6 mil pessoas, não, 11 mil, né? Passou de 10 mil pessoas morreram lá na Itália. Nos Estados Unidos, quase 3 mil pessoas, né? Assim como na França, né? Na Inglaterra, não sei quantas pessoas morreram. Milhares de pessoas estão morrendo. Milhares. Não podemos deixar que aconteça isso no Brasil, irmãos. Isso aqui é um alerta. Não somente de um cristão. Não somente de um homem. Mas eu estou preocupado com o que vai acontecer no Brasil. Logicamente, dia 7, acabando a quarentena, eu vou trabalhar. Minha mulher está se preparando para isso e está orando por isso. Eu vou voltar a trabalhar. Eu gosto de trabalhar. Quem me conhece sabe disso. Eu gosto de trabalhar. E eu vou voltar a trabalhar. Preciso do dinheiro? Preciso. Mas primeiramente, eu não quero causar dores. Eu não quero causar dores, irmãos. Uma coisa que tem aqui, só que no Salmo 51, versos 10, fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Um espírito voluntário. Então, ele pede para que Deus crie um coração puro, renova o espírito. Ele pede para que lance a presença e retire de mim, e não retire de mim, o Espírito Santo. Ele pede para a alegria da salvação dele, sustentá-lo com um espírito voluntário. Irmão, está na hora hoje de pensar no próximo. Né? Jesus, ele fala, né, nos evangelhos, eu não lembro agora o capítulo e o versículo, mas é muito conhecida, que ele resume, né, os 10 mandamentos em 2. Amai a Deus acima de todas as coisas e amai ao seu próximo como a si mesmo.
Então, você se ama, ama o seu próximo como ama você. Amém? Amém? Ele resumiu em 2, porque os quatro primeiros versículos, quer dizer, os 4 primeiros mandamentos falam de Deus, os outros 6 falam do homem, e ele resume em 2. Amém? Amém, irmãos? Vamos pensar no próximo como a si mesmo. Amai o próximo como a si mesmo. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá? Orar? Perdão. Senhor Deus, obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra. Obrigado, Senhor Jesus, pela salvação. Obrigado por seus filhos, Senhor Jesus, ter nos salvado. Obrigado pelos exemplos da Bíblia, meu Pai amado. Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradeço pela nossa liderança. Te agradeço, Senhor Deus Todo-Poderoso, pela Igreja de Cristo. Te agradeço por essas pessoas que estão vendo esse vídeo. Senhor, meu Pai amado, eu te agradeço, Senhor Jesus amado, primeiramente por tudo que o Senhor está nos dando, pelo alimento, Senhor Deus Todo-Poderoso, tanto físico como espiritual, meu Pai amado. E Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço pelo Senhor, por o Senhor ser e ter essa multidão de misericórdias. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que a graça de Jesus, a presença do Espírito Santo e a misericórdia de Deus e seja com cada um de nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém? Que a graça de Deus alcance cada um e a sabedoria. Amém? Fiquem com Deus, irmãos. Tchau.